Jornalista Beto Almeida, último dia de fevereiro tem revelado os deputados e senadores que estão de olho nos cargos do segundo escalão da administração federal. A distribuição dos cargos dará a dimensão real do tamanho da base do governo no Congresso Nacional. As informações chegam com Carlos Alberto. A disputa pelos cargos do segundo escalão do governo federal mobiliza nesta semana deputados federais e senadores dos partidos que fazem parte ou querem integrar a base de apoio ao Palácio do Planalto. Há motivos para o corre-corre. São centenas de cargos que incluem comando de estatais, superintendências e diretorias com gordos salários e poder político que pode ser convertido em força eleitoral. E nessa disputa estão cargos no DENIT, BNB, DENOX, CODEVASP e, por exemplo, delegacias regionais do Ministério da Agricultura e do Ministério da Saúde. A demora na escolha dos ocupantes desses cargos se deve ao pente fino que o Palácio do Planalto realiza para saber quais ligações os futuros nomeados têm com os parlamentares que estão sendo ou poderão ser mais fiéis à base de sustentação do governo na Câmara e no Senado. E nessa disputa estão o PT, PDT, PP, MDB e União Brasil. Quem conseguir emplacar apadrinhados pode capitalizar também votos junto aos eleitores de áreas beneficiadas com ações dos órgãos a serem comandados pelos deputados federais e senadores. É assim que encerra fevereiro e começa o mês de março, com muita disputa pelos cargos da administração federal nos estados, como acontece aqui no Ceará. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Alberto. Encerra fevereiro, Carlos Alberto, iniciamos março a partir de amanhã e o impasse em relação a essa questão da ocupação de cargos do segundo e terceiro escalão ainda permanece. É claro que isso é uma negociação política, é claro que o presidente Lula e sua equipe está trabalhando nos bastidores para contemplar o maior número de partidos e principalmente, claro, ampliar a sua base no Congresso Nacional, principalmente na Câmara dos Deputados, e aí sim ter tranquilidade para aprovar os seus projetos, as suas iniciativas que tem que passar e ter o aval dos congressistas. E aí é que entra a questão, por exemplo, desses partidos que não apoiaram o presidente Lula, mas que já estão na base. Vou citar aqui o exemplo do União Brasil. União Brasil ainda é um entrave nesses planos do governo para formar uma base sólida no Congresso. Sabe quantos parlamentares tem o União Brasil? 68 parlamentares na Câmara e no Senado. É a terceira maior bancada da Câmara dos Deputados e a quarta maior do Senado. Então, o partido, para completar ainda essa pressão, está agora fazendo uma negociação com o PP e com o Avante para formar, sabe o quê? Uma federação. Ora, criando uma federação desses partidos, imagine então o tamanho que vai ter essa bancada. Isso vai dar mais peso no parlamento para o grupo que tem aí o Luciano Bivar à frente, porque a pressão é grande. E como já foi dito aí, eles querem cargos bons, como por exemplo aqui na região Nordeste a gente já falou, a Sudene, a Codevasp, aqui no caso o Denox, são cargos federais que têm muitas coisas, muitas benesses, tem uma penetração boa em todas as regiões do Nordeste, então você imagina o peso e a pressão que existe dos partidos aliados sobre isso. No caso do União Brasil, é bom que se diga, ele já tem 3 ministros indicados no governo do presidente Lula. Tem o Valdez Góes, que é o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, tem a Daniela Carneiro, que é a ministra do Turismo, e tem o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, que tem se revelado um verdadeiro problema para a União Brasil e para o presidente Lula. Esse cara não tem acertado uma, Marcos, até agora. Imagine você que ele distribuiu mais de 2.000 chips de telefone celular para aquela crise lá dos Yanomamis, em área lá da região amazônica, que não pega o sinal de celular. Ou seja, ele gastou dinheiro público à toa. Não resolveu nada. Não resolveu nada. Como é que você... O que vale você entregar chips de celular numa região numa que não área tem que sinal? Não tem cobertura. Que não tem cobertura. Não dá. Aí ainda por cima veio a história de que ele gastou o dinheiro que recebeu da verba do orçamento secreto para fazer obras de benefícios de estradas no Maranhão que passam exatamente em frente à fazenda dele e da família. E agora, como se não bastasse, o homem é dado a estripulias, viu? Pegou o avião
presidencial não, o avião estatal do governo no final de semana, às pressas, porque disse que tinha um compromisso inadiável, se mandou para São Paulo. Sabe para quê, Marcos, no fim das contas? Não diga isso. Vou dizer. Não diga isso, jornalista. Foi exatamente participar de um leilão de cavalos de raça. O que isso tem a ver com a comunicação? Onde é que isso é uma atividade ministerial, é uma atividade pública? Aí a gente ainda não sabe. Então, eu acredito que ele também tem que ser trocado. Logo, logo, eu acredito que o presidente Lula vai estar tendo que substituir esse Juscelino Filho do Ministério das Comunicações. Não tenha dúvida.